E agora entramos no núcleo do nosso estudo de concordância verbal, tá? Ou seja, vamos estudar a concordância do verbo ser. Nós estamos estudando concordância verbal. Sabemos que a regra geral é o sujeito, ou melhor, o verbo concordar em número e pessoa com o sujeito, né? Mas o verbo ser é um verbo especial, ele é um verbo de ligação, né? Então muitas vezes ele deixa de concordar com o sujeito para concordar com o predicativo, né? Que é o que vem depois do verbo ser, né? Então vamos lá. Vamos procurar estudar toda a questão do verbo ser, né? A concordância do verbo ser numa única aula, tá? Então essa aula pode ir um pouquinho além de 10 minutos, tá? Então, paciência, mas a gente vai estudar todas as regras da concordância do verbo ser nessa aula, tá? Eu vou procurar ser rápido e objetivo. Vocês podem parar o vídeo quando vocês quiserem estudar, para entender melhor o conteúdo, tá? Então, não é fácil sistematizar a concordância do verbo ser, já que muitas vezes ele deixa de concordar com o sujeito para concordar com o predicativo. Vejamos, pois, os casos mais comuns. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo quando o sujeito for o pronome interrogativo quem ou que. Então ele concordará com o predicativo quando o sujeito for um pronome interrogativo quem ou que, né? Que são células, quem foram os responsáveis. Observe ali, são células, foram os responsáveis, né? Está concordando com o predicativo. Vamos à nossa próxima página. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo quando indicar tempo, data ou distância. Ali nós temos, indicando tempo, ó, é 1 hora, são 2 horas. Indicando distância, é 1 quilômetro, são 2 quilômetros. É 1º de maio, são 10 de julho, data, né? Então ele concordará obrigatoriamente com o predicativo quando ele indicar tempo, data ou distância. Note que na indicação de tempo ou distância, o verbo ser concordará com o primeiro numeral que aparece. É 1 hora, é bem mais que de 1 hora. Já são 10 para a 1, né? Então, na indicação de tempo ou distância, o verbo ser concordará com o primeiro numeral que aparecer, né? É 1, já são 10 para 1, né? Havendo o pronome pessoal, o verbo ser concordará obrigatoriamente com ele, seja o pronome sujeito, nós, ou predicativo, né? Seja ele pronome sujeito ou predicativo, né? Então aqui no caso de os responsáveis somos nós, né? Nós está sendo o predicativo, né? Então ele concorda obrigatoriamente com o pronome pessoal. Nós somos os responsáveis. O professor sou eu. Eu sou o professor, tá? Então, se tiver um pronome pessoal e tiver o verbo ser, ele vai concordar obrigatoriamente com esse pronome pessoal. Seja ele um pronome sujeito, né? Esse pronome pessoal desempenha uma função de pronome sujeito ou desempenha a função de predicativo. Quando um dos elementos sujeito ou predicativo for pessoa, o verbo ser concordará obrigatoriamente com ele. Juliana é sujeito, né? Era as esperanças do time. As esperanças do time era Juliana, né? Então, quando um dos pronomes sujeito ou predicativo for uma pessoa, né? O nome de uma pessoa, o verbo ser concordará obrigatoriamente com ela, tá? Seja ela sujeito ou predicativo. Ainda, quando o sujeito do verbo ser for pronome indefinido, for o pronome
indefinido tudo, os demonstrativos neutros, isto, isso, aquilo, ou a concordância se fará de preferência com o predicativo, tá? Então tudo são flores. No caso, flores é predicativo e o verbo é, né? Ser está concordando com o predicativo flores, tá? Isto são sintomas menos graves, né? Isto são sintomas menos graves. São está concordando com o predicativo, né? Então, quando o sujeito do verbo for o pronome indefinido tudo, ou os demonstrativos neutros isto, isso e aquilo, a concordância se fará de preferência com o predicativo, de preferência, né? E ainda nós temos o verbo ser, que aparece nas expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, que denotam quantidade, distância, peso, etc. Fica sempre no singular, tá? 100 metros é muito, 200 cruzeiros é pouco, 10 quilos é suficiente. Então, esse era o nosso estudo de concordância verbal, tá? Na próxima aula vamos começar o nosso estudo de concordância nominal. Até lá!